Vamos rezar uma Ave Maria, pessoal. A gente não está fazendo isso, acho que é interessante nós rezarmos uma Ave Maria para começar, para a Senhora nos ilumine, para que a gente consiga chegar a boas conclusões aqui. Do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bueno, essa aula terceira das 4 que teremos, a gente vai falar sobre o direito divino. Por quê? Na primeira aula a gente meio que adiantou o assunto para tentar gerar um interesse, para a gente refletir de por que eu estou aqui. A segunda nós falamos sobre o direito natural, tá? E até retomando o direito natural vem da alma intelectiva e da razão, uma partícula de razão que nós recebemos de Deus, tá? Então a gente tem uma participação na razão divina e é daí que vem o direito natural, que é, grossamente a gente pode falar de, isso aí cairia no conceito de moral, mas para quem não entende, seria a noção de certo e errado, né? Enfim, a grosso modo a gente pode falar dessa forma para que seja compreendido por todos. E aí nós temos a participação na razão divina e legislamos através da nossa natureza racional. O que é isso? O que é legislar? Legislar é a gente entender o que é correto, é a gente dar a nossa opinião para que a gente convencione coisas que são entendidas como corretas. Por exemplo, a gente entende que é errado matar o coleguinha, então por isso que a gente não mata um ao outro, porque a gente entende que não deve fazer isso. Por quê? Porque a gente tem a razão, e a razão que está no ser humano faz a gente se perguntar se essa minha ação é certa ou errada, se ela é correta ou incorreta, e antes de agir eu penso, tá? Então isso aí é o direito natural. Bueno, a partir do direito natural nós vamos passar ao direito divino. Aqui eu até tinha anotado a definição do direito natural. A lei é a ordenação da razão para o bem comum, promulgada por quem tem o cuidado da comunidade. Então, passando para o direito divino, a gente vai precisar abordar a questão da hierarquia das leis. Por quê? Porque a gente vai falando de lei, não se sabe o que concorda com o que está acima do que, o que a gente prioriza em detrimento do que. Então, por exemplo, nós temos no direito atual a Constituição Federal. Então ela diz ali como que vai ser o nosso Estado, o nosso país, o Estado enquanto país, como que nós vamos nos organizar politicamente, quais são os nossos valores como sociedade, enfim, e assim por diante. Abaixo da Constituição nós teremos outras coisas para detalhar como que essa Constituição vai ser obedecida. Por quê? Se lá na Constituição fosse dizer o valor que a gente pagaria por hora na vaga do estacionamento rotativo de Alegrete, a Constituição teria, sei lá eu quantas páginas. Então ela precisa ordenar aquilo que é mais amplo e depois a gente vem legislando para baixo, dizendo como que vai funcionar, sem nunca contrariar a Constituição. O que contraria a Constituição é inconstitucional e aí precisa ser revisado, tá? Assim também funciona na lei em sentido lato, em sentido amplo, que seria, abarcaria inclusive a lei não escrita, tá? Então nós temos uma hierarquia de leis. Em primeiro lugar, nós temos a lei eterna. Tá? Então são 4 grandes grupos. Tá? Em primeiro lugar, nós temos a lei eterna. O que é essa lei eterna? A lei eterna é a lei de Deus. Tá? É a razão infinita de Deus. É aquela que a gente tem uma participação nela. Então, a razão
infinita de Deus é a lei eterna. Tá? Então a inteligência e vontade de Deus que governa o universo todo, segundo a sabedoria também eterna de Deus. Tá? Então a lei eterna é o que precisa estar acima de tudo, tá? É o que nos governa. Abaixo da lei eterna, o que a gente vai ter? A participação nessa lei eterna, nessa razão infinita. Como que a gente participa da razão infinita? Através da lei natural, que é aquilo que está no nosso ser humano, no nosso ser, está no nosso intelecto, por nós sermos seres humanos. A gente nasceu, a gente vai ter isso aí, lei natural. Então a gente vai herdar isso aqui de Deus. Não é igual à lei eterna, porque a gente não é Deus. Então a gente tem um pedacinho dessa razão infinita de Deus através da lei natural. Então a gente consegue participar da razão eterna de Deus através da lei natural. Assim como o ser humano participa, por exemplo, formando uma família, assim como participa tendo bons valores, assim como participa, através de diversos atos próprios do ser humano na lei eterna de Deus, na razão não é diferente, tá? Bueno, essa lei natural, a principal diferença é que ela não é revelada, né? A gente tem porque tem, né? Assim como o primeiro exemplo que eu usei lá é que o fogo é quente. É quente porque é quente, não existe fogo gelado. Se for fogo, é quente. Se tiver gelado, não é fogo. Então, aquela razão que veio conosco em nós estará. Bueno? Em terceiro lugar, então, estamos, primeiro, lei eterna, segundo, lei natural, que é o que a gente pega um pouquinho da lei eterna e a gente tem a lei natural, que é da onde a gente vai tirar nossa razão. E em terceiro, nós temos a lei humana. Tá? Deixa eu tomar um bate. Tá lógico? Não, né? É pouco debatido esse assunto, né? É meio triste porque é pouco debatido. Não, eu digo é pouco debatido entre nós, assim, não tem muito... A gente estava indo pelas beiradas, né? Uhum. Indo pelas beiradas. E agora a gente começa a ter as coisas mais complicadas, assim, mais que não é muito dia a dia, né? Uhum. É verdade. Pode seguir. Bueno. E aí nós vamos ter lei eterna, lei natural, lei humana. A lei humana, é aí que está o problema, né? A lei humana, aí que começa o erro, né? Que é quando a gente, através do que a gente recebeu da lei natural, a gente vai tentar se organizar enquanto sociedade, né? E aí, através da lei humana, é que a gente mata Jesus, né? Então, ela deriva da lei natural, tá? Então, só que ela é aplicada ao tempo e a uma sociedade específica. Então, é a lei que a gente tem atualmente. Então, essa lei humana é a nossa Constituição, é o nosso direito penal. Então, na lei natural, ou através da lei natural, a gente vai saber que não é agradável matar, né? No dia a dia, assim, eu não tenho vontade de matar. Não é agradável, não me causa uma sensação boa. Isso não é bom, tá? Eu sei que, então, eu não quero matar. É a minha naturalidade. Minha natureza, aliás. Isso é lei natural. A lei humana vai entrar quando eu crio uma Constituição Federal, dizendo que a gente vai zelar pela vida, e quando eu crio um Código Penal, uma lei que a gente apelida de Código Penal, que vai dizer lá o que não pode fazer e quanto tempo eu vou ficar preso se eu fizer, e aí lá vai dizer que a gente não pode matar. De que forma? Através de formas coercitivas, né? Meios coercitivos que vão desencorajar a pessoa a fazer aquilo. Então vai dizer lá, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Né? Aí o cara
pela lógica, pô, ficar preso não deve ser legal, né? Isso aí não é o que eu quero para mim, eu acho, tal, o cara causa uma aversão. E aí por essa aversão, essa lei humana que diz que se a gente matar vai ter vai ter uma consequência negativa, ela nos afasta de praticar um homicídio, por exemplo, né? E nos aproxima da lei natural que nos ensina a preservar uns aos outros, tá? Então a lei humana nada mais é do que a gente, através da lei natural, a gente legislar entre nós para que a gente se organize como sociedade. Aqui que entra aquela questão também que a gente falou. Foi no primeiro dia que a lei humana é boa se ela estiver de acordo com a lei natural e com a lei divina. E que se ela não estiver de acordo com a lei natural, ela é considerada uma não lei, né? Por quê? Porque uma lei justa, ela visa o bem comum. Então, se ela é contra o direito natural, ela é contra o bem comum, e aí ela é uma lei injusta, e por isso a gente tem duas opções: se ela contraria o direito natural, a gente precisa obedecer, né? Mas a gente pode não consentir, a gente pode não concordar com aquilo. Agora, se ela contraria a lei divina, a gente não obedece. Então, a gente consegue analisar se a lei humana é boa ou é justa através da comparação dela com os preceitos da lei natural. É isso? E aí exatamente nesse ponto aí, abre-se uma fenda, né? Porque você podia perguntar assim, tá, mas se existe a lei divina, existe a lei natural, o homem tem um intelecto, onde está a lei natural ali já. Como é que, se ele tem todo esse aparato, como é que ele faz uma lei que vai contra isso aí tudo? Porque... O que está faltando? O que falta? Onde é que está o erro? Onde é que está o erro disso aí? Falta a lei divina. Não, a lei divina está aí. Não. Não, a lei... Também, mas não só a fé. A resposta disso aí, o que é? O que falta para esse homem que tem um intelecto? Ele tem todo o armamento ali, né? Ele tem uma boa parte do armamento. Ele tem o intelecto, né? Uhum. Para mim falta ele tem a lei divina, ele tem a lei natural. Não, ele tem uma parte da lei divina. Ele tem a vontade. Por que ele faz uma lei que permite o mal? Se ele tiver a lei divina, ele não vai fazer uma lei que permite o mal. Mas o problema é que ele não tem a lei divina. Por que ele não tem a lei divina? Por que ele não segue a lei natural e a lei divina? Porque se ele seguisse, ele não faria. Não, ele não segue a lei natural porque ele não tem a lei divina. Não, mas o que... Não, é a virtude. Sim. A falta de virtude. É a falta de virtude. O homem, para ser justo, ele tem que ser um homem virtuoso. Ele tem que levar uma vida virtuosa. Né? Não basta ter virtude. Pode ser o cara tem muitas virtudes, mas se tu não leva uma vida virtuosa, tu vai fazer só cagada. Então, na verdade, o nosso objetivo é ter uma vida virtuosa, né? Através das 7 virtudes. O homem que não tem essas virtudes, ele não vai conseguir ordenar o intelecto dele que olhe para a lei natural, que a lei natural olhe para a lei divina e ele faça uma lei humana que corresponda ao intelecto dele, a lei natural e a lei divina. O erro está... O problema é que a sociedade hoje, ela não é uma sociedade mais virtuosa e não tem mais homens virtuosos. Por quê? Porque a sociedade se corrompeu, né? Porque aí é uma história muito longa, né? Que vem lá desde o Henrique VIII, lá na Inglaterra, lá com as suas constituições, lá com as suas mudanças de poder, né? Aqui é a ruptura com a Igreja Católica, né? A John Locke, né? Depois lá Thomas Jefferson nos Estados Unidos, né? Aí depois Montesquieu, depois a chegar na Revolução Francesa. Foi feita uma ruptura disso aí, né? A sociedade não foi mais baseada na sociedade primária, quer dizer, como é que surge uma sociedade virtuosa? Certa atual.
Uma sociedade, mas não tem problema, gente. O ensino é feito em espiral. É que ele está dizendo que eu estou metendo na aula dele. Não, mas isso aí é interessante. O que acontece? Como é que surge uma sociedade virtuosa para ter uma lei humana virtuosa? Uma lei humana decente? Como é que surge? Surge uma família, eu, minha esposa, meus filhos, meus empregados, e daí vamos ter uma família virtuosa, outras pessoas vão se unir à nossa família, vão formar outras famílias, vai formar uma aldeia né, virtuosa, vai formar uma sociedade, uma polis virtuosa, e nós vamos fazer leis, nós vamos fazer na lei natural, mas vamos fazer algumas leis para nos ajudar, para facilitar as coisas. E aí vai ter leis boas. O problema é que a sociedade, depois do Henrique VIII, né, até o que aconteceu? A sociedade não. Depois teve a Revolução Industrial ainda, né? Mais lá pro final, né? Revolução Industrial. Então o que aconteceu? A sociedade não está mais baseada na família virtuosa, que nós chamamos de instituição primária. Ela está baseada em instituição secundária. Quer dizer, a sociedade está baseada no banco, no sistema bancário, no sistema industrial, no sistema de relações internacionais, nessas instituições secundárias, nas forças armadas, não é assim que a sociedade está organizada? E disso aí não sai uma sociedade virtuosa. Vai ser uma sociedade que não é virtuosa, que tem uma ruptura com a virtude. Não importa mais o homem ser virtuoso. O que importa é o homem ser um bom cidadão. O que é um bom cidadão? É o homem que serve o Estado. Né? E aí tem um outro assunto que é sobre a realeza de Cristo. Enquanto esses estados, quando você forma uma família, uma sociedade, uma polis virtuosa, sob o ponto de vista católico, você está sobre o guarda-chuva do reinado de Cristo. Certo? Aí nós vamos falar da realeza de Cristo. Quando você abandona isso aí, que aconteceu daí lá com o Henrique VIII, lá que se divorciou da Catarina, que formou a igreja anglicana, aí formou os Estados Unidos, aí a França, a Revolução Francesa saiu do guarda-chuva da cristandade e caiu no guarda-chuva do laicismo. O que é o laicismo? Laicismo é uma apostasia do reinado de Cristo. Então, como é que uma sociedade laica vai ser uma sociedade virtuosa? Não pode ser virtuosa. Então, uma sociedade que não está sob o guarda-chuva da realeza de Cristo é uma sociedade que não está baseada em instituições primárias. Como é que vai fazer leis? Leis que nem tu está falando aí, justas. Leis humanas, justas, que sirva para o bem comum das pessoas. Não, ela vai fazer leis que favoreçam o aborto, que favoreçam a escravidão, que favoreçam a violência sexual contra a criança, que é a pedofilia. Né? O aborto deixa de ser um crime, passa a ser um direito da mulher. Né? Tem uma transexual na Comissão das Mulheres. Exatamente. Então o negócio vai só engolando, entendeu? Então o negócio é longo, porque existe uma cisão, em algum momento da história houve uma cisão. Eu tenho uma pergunta para fazer, Gustavo. Como é que começou quem é que montou essa divisão entre a lei divina e a lei humana? Foi São Tomás? Não, isso está lá em Aristóteles já. Já está nele lá. São Tomás ele vai explicar o que o São Tomás ele fala delas separadas, né? Ele discorre sobre cada uma. O que eu entendo é que ele tentou juntar para conseguir explicar isso aí sobre o ponto de vista cristão. Isso aí que eu entendi. Então, ele não faz essa hierarquização. A lei natural, a lei divina já está lá na criação do mundo. Lá. O Antigo Testamento ali, ele fala muitas vezes, então, quando Deus diz, façam isso, façam aquilo, são leis divinas que Deus diz, né? Os 10 mandamentos mesmo. Exato. São leis divinas, né? A pergunta do Lohan, ela vai no sentido... Porque isso aí tá com a gente. Só que até tu botar no papel, o filósofo fazer o papel de botar ali o
Qual que é a diferença de uma lei divina, uma lei humana e uma A lei parte teórica? humana? É, a parte teórica. Não é dos gregos já. No Platão mesmo tem um livro de leis. Eu sei dos Cíceros. Desde o Cícero, pelo menos que eu saiba, eu já falo dele. Não, mas eu Aristóteles isso aí. Platão e Tá, Aristóteles. mas não lembro desde Cícero. Não, Tô falando que eu tem sei. Aristóteles, Platão e Aristóteles. Então tá. Platão já tem um livro chamado Leis. Leis. Aristóteles já tem Aristóteles. Eu conheço desde Cícero. Ah, tá, bem. Eu conheço desde Cícero. Eu não conheço lá. Aristóteles já tem a parte que ele fala da ética, fala da economia da família, que é isso que eu falei da sociedade primária, fala sobre a política, tudo baseado na lei natural e lei divina. É a continuação, o romano é a continuação É? do grego. Tá, e o que você faz? Ó, Pois é, né? ah, E o que a gente faz com a sociedade que está posta, então? que o quê? Que está posta no nosso tempo? Que apostasiou? É. A sociedade atual? Volta, Jesus. Aí fez uma pergunta muito boa. Fez uma pergunta muito boa. Que eu já conversei com os guri aqui, e conversei com o Luiz Carlos também, não conversei com vocês porque não deu tempo, que vai ser a proposta do centro de estudo para o ano que vem. A gente fazer o centro de estudo. Montar um exército? Não tem problema. Vai ser uma proposta do centro de estudo para o ano que vem. Tá, não, nós estamos gravando. Não tem problema. Proposta? O que acontece? Aristóteles já falou que uma sociedade perfeita, uma sociedade uma sociedade perfeita surge de uma família, de uma instituição primária, uma família. Para a gente consertar agora a sociedade, não é para mudar o mundo, não é isso, não é mudar o mundo, é consertar a sociedade para que as pessoas voltem a ficar sob o guarda-chuva da realeza de Cristo. Como é que tu faz isso aí? Formando uma instituição primárias, fazendo a sociedade voltar a ter por base as instituições primárias. Entendeu? O que é uma instituição primária? Pode ser biológica, uma mulher, mas pode ser uma que não seja biológica. Né? Uma família espiritual, por exemplo. O centro de estudo é uma família espiritual. Né? Tenta ser, pelo menos. Né? Então, é a partir disso aí. A hora que a gente começar a fazer, ter uma proposta mais firme sobre isso, fazer o centro de estudo ser uma instituição primária, para que dali surja, ele cresça e forme uma família espiritual maior, porque isso aí não está acontecendo só no Cera, isso está acontecendo no país inteiro, em várias partes está acontecendo isso aí, entendeu? Né? E é só assim que vai mudar, porque quando você faz uma instituição primária e tu faz uma sociedade virtuosa, você está trazendo gente para quê? Por que está trazendo essas pessoas para cá? Para se salvarem. O objetivo é só se salvar, não é fazer um mundo melhor, esse mundo aqui está perdido. Sim. Esse mundo está perdido. Cristo já falou, novas terras e novos céus se formarão. Então, esse mundo está perdido. Agora, se a gente conseguir fazer uma sociedade maior, não com todo mundo, que não é todo mundo que quer, uma sociedade maior, sob a realeza do Cristo, baseado no estudo da filosofia, da teologia e da oração, né? E a oração é importante, que eu já comecei o curso da oração da outra vez, é a gente levar as pessoas até o quarto grau de oração. Sem isso não tem, esquece. Se tu não conseguir chegar até o quarto grau de oração, que é a oração de simplicidade ali, que é a Eusebeia, que ele vai falar depois no curso dele, não, a gente não vai para frente. Então a solução o que é? É formar sociedade baseada na instituição primária, que é a família, no caso espiritual, né? Que faz com que essas pessoas tenham maior conhecimento da filosofia, da teologia e que aprendam a rezar. Sem ela aprender a rezar, ela não consegue fazer nada mais, entendeu? Porque você só pode ser um homem virtuoso se você se você for aquilo que os apóstolos foram. Os apóstolos foram até a quarta grau de oração. Depois com o Espírito Santo aí é outra história. Daí alguns foram até o sétimo grau de oração, tipo São João. Daí ficou 20 anos com a Virgem Maria para poder chegar no... Né? Entendeu? Então essa é a solução. Não existe outra. Isso mesmo, cada um de nós tem que ter um filho para... Não. A sociedade primária, eu estou falando, ela não necessariamente ela envolve uma família biológica. Não tem nada a ver com... Mas a Ana falou no sentido de povoar a comunidade de pessoas virtuosas. Isso seria o ideal, que você fizesse várias famílias biológicas com vários filhos, e esses filhos formarem famílias biológicas de novo, famílias virtuosas e seguissem os passos da família originária. Isso seria o ideal. Mas isso nem sempre é possível. Tem pessoas que não podem ter filhos, outros não, por algum motivo não têm filhos, tem pessoas que são solteiras, então não é bem assim. Agora, vamos imaginar que eu e minha esposa não podemos ter filhos, ou tive um filho. Eu, sendo uma família virtuosa, eu vou trazer pessoas para o próximo de mim.
E essas pessoas vão trazer outras pessoas para próximo delas. Por quê? Porque quem é virtuoso normalmente chama, não é chamar venha, chama pelo exemplo e como se fosse uma força, entendeu? As pessoas se aproximam de você, se você é virtuoso. Entende? Então não necessariamente, o ideal seria isso que tu estava falando, mas não precisa ser assim. Né? Tanto que o cristianismo primitivo, ele era uma sociedade primária, que começou com Cristo, depois com os apóstolos, depois com os bispos, a sociedade toda, sociedade virtuosa que não, olha o tamanho que está hoje. Né? E nem todo mundo é parente, né? Olha o tamanho que está a sociedade que Cristo começou lá. Olha o tamanho, quantos milhões de pessoas tem. Só um ponto sobre essa questão de quando descambou a lei humana e tal, não contrapondo assim, mas tentar acrescentar, levantar uma leva assim, as virtudes, tem essa questão das virtudes, mas tem, se pensar por exemplo em sociedades tradicionais, hein, sociedade islâmica, hindu, tem virtudes ali e não é, sei lá, muito exemplo. Ou certas sociedades, aí, certos grupos religiosos ou enfim, fraternos, que conservam virtudes, mas, bom, eles acham que estão ok, né? Indo um pouco mais lá para o início da coisa, considerando também a questão falha do ser humano, né? Do pecado, né? E do mal que entra, por exemplo, Adão e Eva, né? Provavelmente eis a virtude, nem precisavam ter fé porque viam Deus, né? E o diabo ali entrou pela questão sensível, primitiva ali do prazer do pecado e do intelecto também. Convenceu eles, convenceu ela, enfim. Talvez no nosso ponto as únicas armas que restem para nós seja a questão cultural e intelectual, né? Que é o trabalho do grupo aqui, né? De tentar reverter também isso aí. Eu acho que é mais que cultural, porque o cultural, qual cultura tu vai pegar hoje para se espelhar? A cultura atual que tem agora já não parece que me espelhar em Roma. Não existe. Se tu pegar qualquer cultura hoje no mundo, tu vai só se espelhar, vai pegar a cultura europeia atual agora. Não, mas eu entendo. Cultura católica, assim. Sim, mas onde é que tem a cultura católica? Sim, nas obras. Dentro da igreja. Não, mas nas obras? Sim, por lá no passado pegaram as obras. Sim, mas tem gente que não sabe que existe. Sim, não sabe. Entendeu? Tem gente que Sim, não... por isso que eu falei, para a gente chegar nessa sociedade, pelo menos uma sociedade pequena que seja, você tem que estudar filosofia, teologia. Onde é que está a teologia? Não é a teologia que tem que estudar. Tem que estudar a teologia, aquela que é ciência, aquela que está dentro do Santo Tomás de Aquino, ali, o São Vítor, o cara de São Vítor, é ali que tem que pegar. Né? É ali que tem que estudar a filosofia, a teologia, aquilo ali. Então essa cultura é ali que está. É ali que está. Então tem que estudar filosofia, teologia, nós temos que começar a fazer isso aí, e tem que rezar. Sem você rezar, sem você fazer um esforço para chegar no quarto grau de oração, é tudo em vão, não está servindo para nada, é só tempo perdido. E aí entra outro negócio de sociedade, entra um outro capítulo, que é o governo, que é o governante. Na família primária, você tem o pai de família. Na união de várias famílias, para formar uma aldeia, tu tem que ter um líder. Um líder virtuoso. Porque através desse virtuoso que as pessoas giram em torno. Quando você forma uma polis, que é uma cidade, tem que ter um líder virtuoso, porque aquelas pessoas se mantenham virtuosas. Né? Daí tem o sistema de governo, é outro capítulo, outra coisa. As coisas se relacionam, não são departamentos separados. Exato. Que um não comunica com o outro. Só uma última contribuição. Fala. Da questão da virtude também, ela pode vir a ser um problema no modelo social que a gente tem de Estado e tal, né? Porque daqui um pouco tu conservando as virtudes, tu ata as tuas próprias mãos, né? Tipo, limita a tua forma de combate, né? E aí tu vê, vamos pegar um ponto, um dos auges assim, da humanidade, da Idade Média, lá pra cá, culturalmente a coisa vem só piorando. Então, como o Galoni falou, voltar a buscar as fontes boas talvez seja o caminho de tentar resgatar alguma coisa. Mas é que as virtudes, ela é sempre a solução, não é um problema. Sim. Não pode dizer que as virtudes é um problema. A virtude é a solução. Não, essa parte assim, tipo, no sentido passivo da coisa, entendeu? Claro que aí vai ser uma... Bom, aí você tem que ter uma virtude, que é uma virtude que chama-se fortaleza.
O que é a virtude da fortaleza? É você ter força de aceitar a morte. Se você não tem a fortaleza, você não aguenta isso aí. A primeira virtude é a virtude da castidade, que é a virtude da temperança. Tem que encontrar você mesmo. A segunda virtude é a virtude da fortaleza. Se você não tem força para aguentar o ferro, o martelo na tua cabeça e a morte, para você defender isso que eu estou falando, tu não tem virtude nenhuma. Você não consegue chegar na outra virtude, que é a virtude da justiça. E nem na outra virtude da prudência. Você não consegue nem ter as 3 virtudes cardeais que eu estava falando, que é fé, esperança e caridade. Então, se o cara não aguenta, mas eu não aguento, porque se eu for defender a cultura da vida, a cultura da morte, se eu for lá defender, se eu for lá contra o aborto, se eu for lá contra a pedofilia, se eu for lá contra e memorizar, escrever, e fazer, e nós fazer uma família espiritual e defender as nossas ideias, e defender a religião de Cristo, se a gente não tiver a força de aguentar o repuxo, Estamos perdendo tempo. estão perdendo tempo. Então, por isso que a virtude ela é fundamental. Em qualquer situação. Exatamente. Entendi. Interessante. Minha gente. A aula é um pouco, né? Bueno, vamos lá. Já me ajudaram a tomar uns mates. Tem até um. Sim. Que? Retomando. Agora ninguém fala. Ninguém fala mesmo. Lei eterna, razão de Deus, lei natural, razão humana, participação na razão de Deus. E lei humana é a aplicação concreta da lei natural. Tá? Até aqui daria tudo errado, e aí a gente tem a lei divina positiva, que é revelada por Deus. Como o Galone já tinha falado, um exemplo são os 10 mandamentos, os evangelhos, temos lá o Sermão da Montanha aqui, exatamente, que é o que a gente consegue buscar de alimento, digamos assim, fora do que vem com a nossa natureza, né? Então, sem isso, sem a lei divina positiva, a gente também não consegue chegar. Que foi o que a gente viu na questão da oração privada, né? Que o Galão estava falando que era a questão das moradas. Então, na hierarquia das leis, que é o que a gente precisa sair daqui sabendo, então, lei eterna é a razão de Deus, lei natural, a razão humana, lei humana é aquilo que a gente faz com a lei natural, a gente se organiza enquanto sociedade, e sem a lei divina a gente não consegue, que é diferente da lei eterna, tá? A lei eterna é a razão de Deus, Deus nos governa. A lei divina positiva a gente consegue buscar ela para que a gente se alimente para fazer coisas boas e sermos virtuosos. Uma pergunta, eu não sei a resposta, eu vou perguntar se tu sabe. Surgiu a dúvida agora. O Pai Nosso, a gente sabe que é uma oração, né? Sim. O Pai Nosso seria uma lei divina escrita, uma lei divina que nem essa última 4º grau que tu falou? 4º modo? Não. Não faz sentido. Não. Ele não manda nada. A gente está pedindo. Os mandamentos são. Sim, os mandamentos sim. Mas o Pai O Nosso. Pai Nosso a gente está pedindo. Todos os mandamentos da Bíblia. Através do Pai Nosso a gente pode chegar. O Cristo está dizendo para ti. Também é verdade. Reze desse jeito e peça isso. Ele está te mandando esse pedido. Peça. É verdade. Ele está dizendo, Pai Nosso, é seu sangue. Diga, santificável, admita, confesse. Pelo que vem antes, né? Tá, mas aí no que ele falou, uma das leis divinas é o Evangelho. Isso, exato. Mas não o Pai Nosso em si, mas o que vem antes isso. Isso. Mas por essa parte aí sim. Se as parábolas seriam. Sim. Que são ensinamentos, são leis ainda. Sim, exato. Depende da palavra, depende do Pai Nosso, daqui não existe. Exato. Que era o Evangelho. E aí não é uma lei eterna. Está dentro, está participando. Isso não é uma lei eterna, e nem natural, e nem humana. É um lugar que a gente tem uma fonte para buscar a lei divina positiva. Positiva porque está escrita e divina porque foi revelado por Deus.
E aí fechamos a hierarquia. Fala. Mas eu acho que o Pai Nosso é um outro nível, porque tu consegue ter uma sociedade funcional sem o Pai Nosso. Sim. Não, o que eu digo é porque é uma fonte. Funcional, tu consegue ter uma sociedade laica sem o Pai Nosso. Tu consegue ter uma Só sociedade que a sociedade natural. laica não funciona. Sabe? A sociedade laica não funciona. Uma sociedade funcional natural, Aí que nem você- era, por exemplo, a vida do Aristóteles, os Exato. romanos quando eram virtuosos, isso aí tudo tu consegue. Mas uma elevada à graça não dá. Aí seria uma sociedade de leis injustas. Não necessariamente, ela poderia ser de leis justas, mas só não teria a graça. Porque tu vai dizer que não tinha justiça antes. Tá, mas ela pode ser contrária à lei natural. Entendeu? Em um determinado ponto, sim, mas Sim, mas ela é injusta. se tu considera a justiça na participação divina, como ela não vai ter, sim, mas... Eu acho que tem, assim como tem os modos de ser, eu acho que tem os modos de sociedade também. Sim, que é melhor, isso aí, né? sim. Tem os modos de sociedade. Tem aquela sociedade que... O Pai Nosso ele não é para uma sociedade, ele é para um indivíduo, Uhum. é diferente. Não, mas o indivíduo... Não, ele é uma fonte. Pois é, aí que tá. É que tudo começa na célula. Tem um indivíduo. É um ciclo. Tem um indivíduo. Tem o homem. Porque o indivíduo ele não vive sozinho, ele vive em sociedade. Então tudo que cabe ao indivíduo tem que caber à sociedade também. Entendeu? Então, se a sociedade diz que tem a raiz de Cristo, a raiz do Cristo não é só para ti, para o indivíduo, ele coloca toda a sociedade aos pés dele também. Né? Então, quando você pode rezar o Pai Nosso, claro, só você, mas a sociedade também tem que querer o reino de Deus. A sociedade também tem que ter o Cristo como nome santo. A sociedade como um todo, não só enquanto indivíduo, como um todo, também tem que querer a providência divina. Também tem que querer o pão nosso cada dia. Também tem que ficar livre dos pecados. Também tem isso, tem aquilo, tem até chegar no maligno. Não querer o maligno, né? Pedir para o Pai, não traga o maligno para a nossa sociedade, né? Não, ele é uma fonte para a gente buscar, talvez, a graça, né? Sim, sempre. Mas eu acho que mais como isso e menos como lei divina positiva. Sim, não é um... Entendeu? Sim, ela não foi criada com uma lei, ela foi criada Isso, com exato. quando você trancar no teu quarto dele, cara. Exato. É que as coisas participam, né? Isso, Não temos que ser essa palavra, isso. participação, sempre tem isso aí. As instituições são mais aquilo. cristãos Quando o Cristo diz assim, é que o Cristo diz assim, modo de rezar. Quando entrar, quer rezar? Entra no teu quarto, fecha a porta, papá, e reze, peça pro Pai isso. Daí isso é uma oração do Pai Nosso. Claro, primeiro é uma oração privada, que você vai pedir. Mas isso aí vai refletir na sociedade. A sociedade tem que querer aquilo que o indivíduo quer. O indivíduo que busca o quê? Qual é o fim do indivíduo? O fim último do indivíduo? Salvação. Comunhão com o Pai, né? Sim. A sociedade também tem que querer a mesma coisa. E o governo tem que contribuir para isso. Exatamente. É que eu digo que não existia um reino cristão evangélico na época dos primeiros cristãos. Né? Eles não queriam criar um governo. É o nosso reino. Como era antigamente, tipo, na época dos mesopotâmicos, ali, cada um tinha o seu reino. A nossa turma, a nossa tribo vai criar o seu reino. Os cristãos não tinham isso. Né? A coisa é isso aí, é mais elevado ainda porque nós temos que santificar tudo, né? Entrar em todos os reinos, né? Porque o reino dele não é desse mundo. Então por isso que não teve um reino cristão apostólico na época. Então dentro dos reinos a gente vai santificar tudo. Levar a lei divina. Percebe, se a gente começar a pensar isso, a gente fica, acho que 10 anos pensando. Né? Então E tudo tem essa participação, uma coisa participa na outra. Né? Porque o Cristo, ele falou, esse meu reino não é nessa terra. Mas não quer dizer que o reinado dele não envolva essa terra e as pessoas que estão aqui na terra. Ele simplesmente não quis chamar atenção para essa parte. Porque as pessoas estavam esperando o Cristo para comandar eles, para se livrar dos romanos. Sim. E o Cristo falou, não, eu não vou fazer. Né? O Cristo chegou e disse, não, eu não vou fazer isso que eles querem, porque senão vai chamar atenção só para isso. E eles vão esquecer o reino que eu vim fazendo importante, não foi isso. Eu podia fazer isso, mas não foi o mais importante. O mais importante é dizer que tem um outro reino. Então ele fugia disso aí, né? Cada vez que você é o Messias, veio nos salvar aqui na terra, ele, um dia ele foi para a montanha, ele foi no barco, um dia ele. Não foi isso, foi para o deserto, ele fugiu disso aí. César a César. Mas ele era o rei, ele era aquilo que ele estava falando. Ele também era. Só que ele não, eu vou
pegar a melhor parte, eu vou ficar com a parte do reino de Deus, o reino dos céus, e não vou chamar atenção para o reino da terra aqui, porque senão vai causar muita confusão. Dá problema. Vai dar problema. Deu né? problema. O Islã deu problema, todos isso. Claro, dá problema, dá uma confusão. Né? Vamos voltar para aula. Então, não, já estamos concluindo. Então, a hierarquia dessas leis aqui está diretamente, ou melhor, é uma questão importante para a gente compreender onde que está uma das fontes, né, dessa nossa sociedade almejada aí que a gente busca. Então, essa hierarquia das leis aqui eu acrescento que a lei divina positiva ela está escrita, mas a gente também consegue ter a lei divina através da comunhão com Deus, né? Ou através da graça, para que a gente consiga ser virtuoso, né? Senão a gente, enfim, se deixar a gente pela nossa natureza, a gente não vai conseguir chegar lá, né? Então, essa quarta parte aqui que fala da lei divina positiva, eu vejo aquilo que a gente mais faz na nossa atualidade para se conectar com Deus. E através disso a gente consegue entender o que nos foi ordenado, né? Através das diversas leis, para que a gente chegue lá naquele fim último do ser humano. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Que finalizamos, senão a gente vai avançar para o próximo. O próximo a gente precisa fechar sobre o comportamento do cristão diante das leis. Que é a última parte. 10 para as 8? Por mim é isso. Pode encerrar. Muito boa noite. Boa noite. Fazer uma oração. Eu já Uma dúvida. Essa do comportamento. Peraí, não vou encerrar ainda. Pode encerrar, pode encerrar. Pode encerrar? Tá bom.